Hoje é dia de falar sobre empresas e essa daqui é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. Hoje é dia de falar da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, ou como ela é mais conhecida no mercado, a Copasa. Em 1963, o estado de Minas Gerais criou a Companhia Mineira de Água e Esgoto, que era chamada de Comag. 11 anos depois, em 1974, fizeram a mudança de nome, passando a se chamar Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que é a Copasa. Passando algumas décadas depois, a gente avança até o ano de 2006, que foi um marco, porque foi neste ano que a empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores, realizando o IPO na Bovespa. Com sede em Belo Horizonte, a Copasa está entre as maiores empresas de saneamento do país. E quando você pega o Estatuto Social da Copasa, você vê 3 pontos muito importantes que mostram qual vai ser de fato o objeto social da companhia: abastecimento de água potável, tratamento de esgoto e também coleta e tratamento de lixo. Hoje, em 2020, a Copasa atende 11 milhões e 600 mil pessoas ao longo de todo o estado aí de Minas Gerais. E um ponto muito importante: quem manda de fato nessa companhia? Estado de Minas Gerais, com 50,04% das ações. Aí a gente tem ali um pouquinho de ações em tesouraria e os demais acionistas somados tem 49,68%. É muito importante ressaltar aqui logo de cara para você que nesse setor específico de saneamento existe algo inerente não apenas à Copasa, mas todas as outras companhias de saneamento básico, que é a necessidade de você sempre estar realizando investimentos em infraestrutura. E existe atualmente um programa da Copasa que pega ali o ano de 2021 até o ano de 2024. E esse projeto deles prevê gastos de 1 bilhão e 250 milhões de reais por ano em obras. Bom, vamos falar agora direto aqui do primeiro trimestre de 2020 e eu quero destacar para você que a administração da Copasa decidiu 2 pontos muito importantes na última reunião que foi feita ali no primeiro TRI, que você precisa saber. Em 20 de março, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de rendimentos no primeiro trimestre de 2020, que será através de juros sobre capital próprio. Já em relação à possível distribuição de dividendos extraordinários, o Conselho de Administração ficou combinado ali que iria analisar essa possibilidade em até 90 dias após a aprovação do balanço de 2019. E o motivo para você deixar para depois essa questão dos dividendos extraordinários, você já sabe qual é, né? Toda essa questão da quarentena e os impactos de todo esse problema que nós vivenciamos. Então, diante de tanta incerteza econômica, até é plausível que o Conselho de Administração deixe para analisar uma possibilidade de dividendos extraordinários para depois. Então, aqui eu destaquei para você que a obrigatoriedade de 25% do lucro ser distribuído através de rendimentos aos investidores no primeiro TRI será de 0,35 por ação, você está vendo ali embaixo, né? Através de juros sobre capital próprio. Então, aqui até eu vou mencionar para você como é que funciona a política de dividendos da Copasa, porque essa série é uma série especial sobre dividendos e nada melhor do que você entender como funciona a política de rendimentos da companhia. Então eu deixei destacado aqui em amarelo. Tem 2 tipos de dividendos para a Copasa, tá? Os regulares, que você acabou de ver como é que funciona, um exemplo na prática, de 25% a 50% do lucro líquido com declarações trimestrais. A gente já viu agora do primeiro TRI de 2020 como que será essa distribuição. E aí você tem os dividendos extraordinários, que funcionam uma regra um pouquinho mais complexa e ele é calculado em função da dívida líquida pelo EBITDA, que é o indicador que eu sempre menciono no canal para você analisar a capacidade de pagamento da dívida de qualquer empresa da Bolsa. Algumas empresas estão em setores mais previsíveis, outros nem tanto. É por isso que não existe um número mágico, tá? E no caso da Copasa, quando está abaixo de 2 vezes esse indicador, você tem ali uma proposta de dividendos extraordinários, desde que
eles não coloquem em risco a saúde financeira da empresa. Faz total sentido isso daí. Entre 2 e 2,2 obedece à remuneração dos dividendos regulares, você acabou de ver ali em cima como é que funciona, e acima de 2,2 é o mínimo obrigatório de 25%. E ao final do primeiro trimestre de 2020, a Copasa tinha a concessão para fazer o tratamento de água em 641 municípios de Minas Gerais e de esgoto para 311 municípios. E quando você fala de serviços públicos, você tem que saber que são concessões do Estado para que possa ser realizado isso daí. E no caso da Copasa, as 10 principais concessões elas correspondem a 52% da receita. E quais são essas cidades? São essas daqui que você está vendo na tela. É óbvio, né? Belo Horizonte, capital, é a mais importante, mas a gente tem inúmeras cidades importantes do estado de Minas Gerais aí. Você está vendo na tela as 10 mais importantes e com certeza você já ouviu falar, se não todas, a maioria delas. E agora nós vamos para o nosso primeiro checkpoint, que é a receita líquida. Eu sempre gosto de mencionar que é muito interessante o investidor fazendo a sua análise, os seus estudos com base em checkpoints. Então, o primeiro é a receita líquida. E eu destaquei em amarelo a somatória da água, esgoto e resíduos sólidos. Teve um crescimento de 9,5% quando você pega o primeiro trimestre de 2020 e compara com o primeiro trimestre de 2019. E agora nós vamos falar o que vem depois das receitas, que são as despesas. Faz parte, nem todo mundo gosta, mas a gente tem que saber quais são elas e aqui na tela você está vendo. Primeira coisa muito importante, os gastos com o pessoal, eles apresentaram um crescimento, você está vendo ali, ó, 7,3%. E o motivo é porque foi feito um acordo coletivo em 2019, então você tem que cumprir com as suas promessas, né, de salários, encargos e tudo mais. Tem também ali, ó, outro ponto muito importante, repasse tarifário a município. Você está vendo ali no meio da tela? Esse aumento de 49%, ele ocorreu em função do repasse para fundos municipais de saneamento de 59 novos municípios, tá bom? Então é por isso que teve esse crescimento. E aí quando você vai abaixando o seu olho, você vai ali em material de tratamento. E você percebe que teve um crescimento também bem considerável, né? De 44,5%. E por que isso aconteceu? Porque a quantidade de insumos utilizados no processo de tratamento de água e também os principais produtos químicos utilizados, eles tiveram um crescimento de preço. Então, consequentemente, entrou aqui na rúbrica essa despesa maior. E depois que a gente tem as receitas, a gente subtrai as despesas e a gente chega aqui, que é o resultado financeiro. E o que entra de receita é geralmente as aplicações financeiras que a empresa tem, os investimentos, e o que sai de despesas financeiras geralmente é juros das dívidas e também as variações cambiais, caso a empresa tenha dívidas em moeda estrangeira. Bom, então o que a gente está vendo aqui na tela? O primeiro ponto que eu quero mostrar para você, tá? Tá vendo essa elevação na receita financeira de 136%? Agora, olhe as variações cambiais, 535%. Tá claro para você, né, que contribui muito. E essa variação cambial, ela ocorreu sobre o ativo que quitará a última parcela que a Copasa tem de uma dívida em dólar lá em 2024. Você já vai entender melhor sobre essa dívida, tá? Agora, baixe um pouquinho o seu olho, vá para as despesas financeiras. Você está vendo essa elevação de 127%? Então, ela é decorrente justamente da valorização do dólar, que acabou sendo aí no primeiro tri de 2020 de 29%, e também uma variação no euro de 26%. Você fala, pô, do euro a empresa tem dívidas em dólar e em euros? Sim, a Copasa tem 25 milhões e 600 mil em dólares, ok? Dívida dolarizada, e ela também tem 44 milhões e 700 mil em dívidas em euros. Então, quando você pega as receitas financeiras e subtrai as despesas financeiras, você chega a um resultado financeiro que acabou sendo 123% pior, né? Você tinha ali 41 milhões e 400 mil
a menos no primeiro TRI de 2019 e passou a ser menos 92 milhões e 600 mil no primeiro TRI de 2020. Então, este resultado financeiro é o principal motivo para chegar nesta redução do lucro líquido de 13,9%. Primeiro trimestre de 2019 tinha sido 186 milhões 735 mil, agora nós tivemos 160 milhões 835 mil reais. Você já entendeu tudo sobre os resultados? Agora você precisa entender mais sobre o balanço, né? A estrutura de capital da Copasa, e a dívida é algo que o investidor nunca pode deixar de analisar. E a dívida da empresa atualmente eu destaquei em amarelo para facilitar o seu entendimento. O que nós temos nesse gráfico, tá? Então, primeira barrinha à sua esquerda, o azul claro é a dívida bruta de longo prazo. O azul mais escurinho é a dívida bruta de curto prazo, tá bom? O que é aquele azul super escuro? É a dívida líquida, ou seja, é toda a dívida bruta menos o que a empresa tem de disponibilidades e equivalentes de caixa, ok? Então, essa é a dívida líquida atualizada da Copasa, 2 bilhões e 700 milhões. Isso é muito, isso é pouco? Lembre que eu falei agora há pouco do indicador dívida líquida EBITDA. E a razão atualizada é de 1,5 vezes, ou seja, você precisa de 1 ano e meio de resultados operacionais atualizados da Copasa para pagar toda a dívida líquida. A gente acabou de ver o lucro, a gente acabou de ver o controle e o gerenciamento da dívida da Copasa, e agora a gente vai para o coração, o oxigênio, aquilo que faz as atividades acontecer no dia a dia, que é o fluxo de caixa. E eu destaquei em amarelo o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais. Foi de 378 milhões no primeiro TRI de 2020, comparado a 385 milhões no primeiro TRI de 2019. E a gente não pode deixar de ver os rendimentos, afinal de contas essa é a série de maiores empresas pagadoras de dividendos, e esta empresa aqui, ela faz parte do índice de maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira, é o índice de dividendos da B3. E aqui na tela eu fiz um gráfico de longo prazo para você, plotei aqui não apenas os dividendos, mas também os juros sobre capital próprio líquidos do imposto de renda, que é a alíquota de 15%. E aqui você tem o histórico de 2008 até o mais atualizado de 2019 para te ajudar a fazer os seus estudos. E sabe o que você faz agora depois de tanta informação boa? Aqui embaixo na descrição você vai encontrar 2 links, meu Instagram e o meu Telegram. E sabe por que você tem que entrar lá? Porque eu posto conteúdos exclusivos que eu não posto em lugar nenhum. Chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje sobre ações das empresas que são negociadas na Bolsa. Espero que você tenha gostado do conteúdo e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima.